Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que delícia, estamos mais uma semana juntinhos de vocês, né? Faltando pouquinhos dias para o Natal e nós aqui juntinhas, né, Cláudia? Hoje é o nosso último dia de trabalho e a gente quer agradecer, né, com gratidão no coração, por esse ano de parceria. Em 2022 vai ser muito melhor, né? Porque a gente já está junto fazendo um emagrecimento saudável, né? E hoje a gente quer gravar uma palestra para vocês. E essas 2 semanas que a gente vai estar fora, vocês assistam às palestras e se pesem, né? Vai ser a hora de vocês botarem em prática tudo que aprenderam conosco nesses 11 meses, né? O tema da nossa palestra hoje é equilíbrio ponderal e a linha de conduta. O que quer nos dizer isso? Vamos falar então, que todo mundo já conhece, a história do patinho feio, né? O patinho feio, ele se achava diferente dos irmãos, da família que ele convivia, e ele se sentia humilhado, ele diferente, ele se sentia fora do ninho porque não se identificava, até ele descobriu o quê? De que o ovo fora trocado e ele não era nada disso, ele era um lindo cisne, né? Então, comparando a lenda do patinho feio, a história do patinho feio, como é que se sente as pessoas que estão acima do peso, que não estão se reconhecendo no corpo, né, Cláudia? Porque na verdade as pessoas que estão acima do peso, elas acabam se sentindo um patinho fora d'água, né? Porque tu não se encaixa no padrão da televisão, tu não se encaixa no padrão das revistas, tu não se encaixa no padrão do manequim, né? Toda vida que tu vai comprar uma roupinha, tu olha e diz, não tem o meu número, daí tu compra o que tiver, porque o que tem ali às vezes não é de bom gosto, né? Então é isso que a gente quer falar hoje, das obesidades, né? E dessa sensação de estar fora do enquadrar no mundo de hoje, né? É verdade, né? Então aqui diz assim, ó, que ele precisa descobrir a saída para a felicidade. Olha só que legal, que pode estar muito mais perto do que você imagina, né? Então a primeira coisa que nós temos que descobrir, que você tem que descobrir, é qual é o tipo que você se encaixa de estar acima do peso. Isso. O tipo de obesidade. Então nós vamos falando ali, vamos explicando e a Cláudia vai fazendo o complemento. Então a primeira coisa que nós temos aqui então é a constituição física, né? Essa é a única obesidade que tem a influência da genética, vamos dizer assim, né? E ela tem que ser feito um controle mais rigoroso. Só que muitas vezes a gente usa como muleta a genética. Eu mesmo, Luísa, já usei muitas vezes isso, porque eu sou assim, porque a família toda é. Então assim, ó, a genética. Mas será que o teu caso é a genética mesmo, né, Cláudia? Porque às vezes tu tá influenciado até por uma alimentação, por um estilo de vida, por alguma coisa, uma formação mental, né? Come isso aqui, a minha família toda já comia pão de casa, macarrão, eu sou italiana. Então muitas coisas acabam te levando a isso. Mas a gente sabe muito bem, por exemplo, na minha família todo mundo é gordinho e a parte da família do meu pai é tudo quadril largo. Mas eu tenho tias que são super magras. Então quer dizer que nem tudo é genética. Muitas vezes a gente é levado a comer por influência de nossos pais, né? É verdade, que é o que a gente vai falar agora então, a obesidade da origem familiar. Mas o que quer dizer isso? Principalmente nas famílias dos pais acima do peso, tá? Então até nós fizemos um tempo uma palestra onde a gente fala de gêmeos que foram criados em famílias gêmeos que foram criados em famílias separadas. Aqueles que os pais, aquele gêmeo que os pais estavam acima do peso, ele também era acima do peso. E aquele que foi criado por pais magros, eles eram magros. Mas e daí? Onde é que entra a genética nisso? Sim. Então a gente acaba concluindo que o meio faz, né, o todo. É verdade. O meio em que você vive faz o todo. Porque se eu tiver pais que me ensinaram na infância a comer salada, a comer abóbora, a comer cenourinha, eu vou ter uma influência diferente. Agora, se eu tenho os pais que davam mamadeira com açúcar, eu já vou começar uma infância
acostumada com açúcar. Então, muitas coisas são a influência da onde a gente vive, né? A tendência é a criança comer além do necessário para acompanhar os hábitos da família. Eles não estão nem com fome, mas eles estão vendo os pais comer e eles também vão comer. Então essa obesidade, ela é de origem familiar, né? As crianças copiam os adultos, né? E a situação ocasional, o que é? A obesidade pode ter a origem de alguma crise, alguma coisa que a gente passou na nossa vida que nos desencadeou a comer. Isso pode ser um período de férias, isso pode ter sido uma gestação. Isso pode ter sido uma separação, Isso. Pode ter sido traumas, né? Uma troca de cidade. Então, eu tive alguns problemas que ocasionaram a minha obesidade. E a gente tem algumas clientes também que ocasionaram a obesidade. Tipo, falecimento de um filho, um caso que não foi resolvido na vida, na infância. Isso. E daí isso desencadeia, né? Essa compulsão. Além disso, a gente tem visto muito que o casamento é uma causa muito grande, porque as pessoas casam, ficam em casa e elas começam a criar hábitos de alimentação, jantares e daí depois que elas criam o filho, a coisa um pouco piora, porque ela tá dentro de casa, o marido come, né? A gente sabe que a gente tá lá numa boa fazendo a nossa dieta e o marido vem e diz: hoje seria legal uma pizza. Olha o que eu comprei pra você. Olha que delícia, só dá mais uma mordidinha. Experimenta. Mas tu sempre comeu isso, não quer uma barrinha de chocolate? Daí a gente fala: não, me respeitem. Agora eu não quero, por favor. Eu tenho que manter o meu projeto de emagrecimento. Porque se a gente for, a partir de hoje, comer tudo que nos oferece ou chegar no supermercado e comprar tudo que a gente quer, a gente sabe muito bem onde isso vai parar, né? E às vezes as pessoas dizem assim: casou, engordou, né? Mas é como a Cláudia falou, fica mais parado, fica fazendo comidinhas e românticas e saidinhas, né? E mais parado. E quando a gente é jovem, a gente já faz academia. Quando a gente é jovem, a gente dança a noite inteira. Quando a gente é jovem, a gente caminha o dia inteiro. E daí quando casou, tem a sua casinha, quer ficar ali no controle remoto, vendo filminho. Isso, Netflix. Beliscando, né? É isso aí. Então essa é a situação ocasional. E agora nós vamos falar de uma outra. A obesidade merecida. O que é obesidade merecida? O que é, Cláudia, obesidade merecida? Hábitos alimentares errados, sedentarismo, dorme mal, não faz atividade física. Quer dizer, que está acima do peso porque é merecido. Porque eu não faço nada para mudar isso. Às vezes a gente fala com as clientes falam assim: meu Deus, como eu engordei tanto esses últimos anos e porque eu nem sei, eu nem como tanto assim. Mas, gente, a gente hoje come muito mais açúcar. Não é quantidade que a gente tá falando, a gente tá falando de qualidade. Porque se eu comer um pratão de salada, isso não vai me fazer engordar. Mas se eu comer um pratão de macarrão, isso tem 1000 e poucas calorias que a gente tem que comer ao dia num prato só. E outra coisa, quando a gente era mais jovem, a gente se movimentava muito, tá? As coisas não eram tão fáceis como hoje. Com a pandemia, as pessoas foram para trás do notebook e ficaram sentadinhas ali trabalhando, e um biscoitinho, e uma coisinha. Então essa é a obesidade merecida. Não existe outro resultado. Eu tô acima do peso porque eu mereço estar, né? Vamos dizer, se eu botar a gasolina no meu carro, encher o tanque e ele ficar parado, o que vai acontecer? Não vai ser gasto. Isso. Então a gente tá botando muita gasolina e tá parado. Então é um cálculo tão óbvio, né? Então se eu como menos caloria e eu faço atividade física, o resultado é emagrecimento. Mas se eu começo, por exemplo, uma tarde eu vou lá, tô trabalhando e pego um pacote de biscoito. Aquilo ali não é alimentação, mas ali já tem mais de 1000 calorias, de tanto açúcar e besteira, e não traz nada. Né? Chegando no final do dia, eu tô morrendo de fome, eu peço uma pizza, mais 1500 calorias. Então é assim, é muito rápido para você ganhar peso, porque se você começa a comer lixo, porcaria, por isso que a gente sempre fala aquela frase, né? Desembale menos e descasque mais, né? Isso aí, perfeito, né? Então, pra gente finalizar aqui, bem legal aqui, até escrevi para que não passasse nada. Você deve entender que seu modo de viver e de se comportar influenciam no seu peso. Não tem outra... Isso, não tem outro resultado. Coma apenas por você.
até a sua real satisfação do que? Da fome física. Da fome não física, a fome emocional. isso, né? Porque geralmente as pessoas, você fez um prato e aquele ali já te basta. Por que você vai repetir? Aí você tá comendo pela segunda vez, tá comendo pela segunda pessoa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então esses tipos de obesidade a gente falou para que você identifique a sua, porque a hora que a gente identifica, a gente consegue tratar. Quando a gente se conhece, né, Lu? Quando a gente verdade. se conhece, a gente sabe onde tá a solução. Certinho. Tá? Um beijo no coração e uma beijo. semana iluminada para todas nós. Deus abençoe vocês. Tchau.